Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos que estão aqui no Elas no Processo. Hoje nós vamos ter um momento muito especial na semana do surgimento dos cursos jurídicos, semana das profissões jurídicas. Nós temos a alegria de receber a professora Sabrina Dourado, falando logo um pouquinho desse nosso projeto. É um projeto que já surgiu há alguns anos através do Meninas Processualistas, onde processualistas, mulheres de todo o Brasil se reuniram, fizemos uma publicação de uma obra coletiva e desde lá nos mantivemos em atividade, fazendo intercâmbio de informações, de experiências e conhecimentos ao longo do Brasil e migramos para o Elas no Processo, que é esse perfil que tem alguns projetos. Tem o Elas Debatem, que hoje eu vou receber eu, professora Emília Queiroz, vou receber a professora Sabrina Dourado, que as membras do projeto se entrevistam entre si. Tem também o Elas Apresentam, que cada uma mostra um pouquinho do que tem trabalhado. E tem o Elas Convidam, não é? Que toda semana recebemos algum convidado também para enriquecer o conteúdo do perfil. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou convidar a professora Sabrina Dourado aqui. Deixa eu só tá aqui. Vamos falar de um tema de suma importância para o profissional da prática jurídica, principalmente. Um beijo, minha amiga Sabrina, seja bem-vinda, aniversariante da semana. Meus parabéns pelo Dia da Advogada, pelo seu aniversário. Agradeço aos céus pela sua existência, que sempre é tão iluminada, tanto para os seus amigos como para os seus alunos, os seus seguidores. Muito obrigada de, nessa semana tão importante para todos nós, você ter reservado um tempinho na sua agenda tão concorrida para vir conversar com a gente hoje, Sabrina. Seja bem-vinda. Eu já estou chorosa antes de começar. Antes de começar a falar, Emília, é uma satisfação imensa para mim poder estar contigo em mais um momento, eu estava ouvindo você falar e estava olhando aqui para a nossa obra. Eu vou pegar para o pessoal ver, porque foi um projeto, olha ela aqui, gente. Foi um projeto, pois é, gente, tão especial, eu tenho tanto carinho por ele. E você um projeto adoras. Sim, nós nos demos as mãos para montarmos esse projeto e darmos voz a mulheres processualistas. E quanta coisa bacana, né, Emília, já aconteceu nesse contexto em que nós resolvemos nos unir, cada uma num modelo, cada uma num cantinho do país. E bendita a internet que nos permitiu essa reunião para lançarmos. Eu sempre visito, eu sempre consulto, eu sempre cito nas minhas petições. Tem muita coisa maravilhosa aqui, muito conhecimento, né, que nós resolvemos agregar. E como você bem falou, nós estamos numa semana especialíssima, né? Uma semana em que a gente celebra carreiras, em que a gente comemora a profissão da advocacia, que eu acho, inclusive, que mais do que uma profissão, é um propósito. E eu fiquei muito feliz quando você me disse, Bina, vamos falar sobre postura do advogado, da advogada na audiência, e especialmente nesse momento em que a gente acompanha, tendo em vista todas essas situações nas quais nós estamos imersos, Emília, a realização mais constante das audiências por videoconferência. Hoje à tarde eu tenho 2 audiências por videoconferência e a gente precisa levar isso para a pauta. Qual seria, né, o modelo razoável dentro do projeto da advocacia para que nós nos comportemos. Inclusive, essa semana eu só lembrei de ti. Nós, mais uma vez, tomamos conhecimento de uma situação, eu já vou começar palpitando, aqui na Bahia, né? Infelizmente, aqui na Bahia, de uma colega advogada que realizou audiência dirigindo no trânsito, né? Então, não sei se você chegou a ver, então a gente precisa realmente colocar esse assunto na pauta, né?
como é que a gente deve se comportar? O fato de estarmos num ambiente digital nos permite o completo desapego da solenidade, da ritualística que se imprime num ato como esse. E eu vou mais além, e eu quero te ouvir. Para além da questão da formalidade, a importância do ato, a seriedade do que é a realização de uma audiência, ainda, pensemos assim, que seja uma audiência de autocomposição. Sem menosprezar a autocomposição, a importância da autocomposição é ímpar, porque ali você pode estar dando resolutividade ao conflito, ao dilema daquela pessoa. E me parece que culturalmente a gente acaba não dando a importância merecida a esse momento, que muitas vezes é resolutivo. Se a gente tem uma preparação prévia, se a gente conversa antes com o cliente, se de repente eu consigo modular, né, um plano para que aquele conflito possa ser resolvido através de um diálogo, e a outra parte, através, obviamente, do acompanhamento do seu advogado, também está disposto, a gente tem excelente oportunidade de cooperar com a função social do processo. Então, postura, não é isso, amiga? A gente vai falar sobre postura, comportamento, né? Diante dessa realidade. E eu quero também trocar muitas ideias e aprender com você, porque é um prazer imenso poder estar contigo. Vai ser ótimo, Sabrina. E foi bom você tocar nesse assunto, porque se já era importante a gente trabalhar a questão da postura do advogado em audiência para otimizar os resultados no processo, ainda mais agora, nesse momento que a gente sabe que em algum momento iam se massificar as audiências virtuais, mas não houve uma preparação prévia para a gente colocar o profissional nesse tipo de evento. E esse evento continua ainda, apesar de ser no formato online, continua ainda sendo um evento burocrático, sendo um evento ritualesco e, o que é mais importante, sendo um evento impactante no processo. Você falou aí, alguns colegas, infelizmente, menosprezam essa audiência do 334, da tentativa da não, e não sabe como ela é séria, inclusive na hora de se fechar o termo que você fecha ali é recorrível. Então você não vai poder dizer ao seu cliente, mas eu esqueci de ver esse parágrafo, e agora eles nos ensinaram. Não, né? Vai evitar que se enfrente o processo. A maioria das soluções que são assim, construídas pelas partes são melhores, mas tem impacto radical dentro do processo da irrecorribilidade. Então, se você não está todo dentro daquele ato, vai ser muito pior do que se você enfrentasse até uma instrução depois. O momento da audiência da instrução também é o momento áureo da produção de provas, né? Então, sua postura ali tem que ser aquela postura de vigilância do devido processo legal, ver se as chances estão sendo dadas. Agora, como nesse momento a gente conseguir transportar isso para online? Por quê? Você não, que tem essa experiência toda já das aulas online, dos eventos também, mas aquele advogado que necessariamente por um perfil mais tímido ou um perfil mais tradicional, que não gostava dessa questão de redes sociais. Eu tenho vários amigos advogados que sequer trabalham com redes sociais, né? Usam o e-mail porque a gente precisa até para o processo eletrônico e tal, mas ver só essa realidade. Como a gente, que dicas você tem a dar para esse colega advogado que era avesso dessa realidade e vai ter que estar de frente para as lentes de uma câmera e vai ter que superar aquela timidez, aquele nervosismo que ele muitas vezes não tinha no presencial. Pior, e aquele novo advogado que já ficava nervoso até de uma audiência presencial, agora vai ter que se expor no online. Você tem alguma dica para esses colegas? Tenho sim, muito bom você falar sobre isso, porque antes mesmo de responder a tua pergunta, tem surgido uma outra muito recorrente que eu acho que a gente precisa incluir aqui na pauta. Sabrina, o que você acha? Surge muito essa dúvida. O que você acha dessas audiências por meio eletrônico? Veja, não há o que se achar. A gente pode, inclusive, trazer algumas discussões mais profundas no que diz respeito à colheita da prova, ao cuidado, como você comentou, que é indispensável numa audiência presencial eletrônica com o devido processo legal.
Mas o que eu preciso delimitar é que nós estamos, no meu modo de entender, e eu quero depois te ouvir, diante de uma realidade que é irretratável. A gente não tem como dizer, olha, nós estamos passando... Porque algumas pessoas estão com essa sensação. Nós estamos passando uma chuva, é tudo culpa da Covid-19, daqui a pouco, né, a gente volta à realidade anterior. A gente precisa lembrar que a dinâmica da informatização, da prática dos atos processuais, ela começa desde 2006, com a 11.419. O CPC de 2015, na minha opinião, ele vem e consolida, ele estabelece de forma clara. Está lá no 334, a audiência de autocomposição pode realizar-se pelo meio eletrônico. Quando você vai à colheita da prova, você encontra dispositivos que dizem, olha, o depoimento pessoal da parte pode se dar por meio eletrônico. A inquirição das testemunhas poderá realizar-se também através de ferramenta eletrônica. Mas, e foi o que você comentou no início da sua fala, eu acho que no Brasil inteiro, talvez em maior ou menor grau, e aí eu posso trazer aqui a realidade da Bahia, que é onde eu advogo, nós estávamos meio que conformados com a dinâmica desses atos, em que a oralidade estava ainda muito arraigada, realizados de modo presencial. Afora a questão da própria estruturação do Poder Judiciário para isso. Um mês antes da pandemia, eu busquei numa vara de família a possibilidade da colheita de uma testemunha que estava com dificuldade de deslocamento através de ferramenta eletrônica, né? Ela reside no Rio de Janeiro. E a juíza disse, doutora, eu gostaria, mas a gente não tem estrutura, não tem como fazer valer a disposição do CPC pela falta de estrutura prática. Mas aí, de fato, veio a pandemia, veio o Covid, e a necessidade de dar continuidade à prestação jurisdicional, né? De dar seguimento à resposta, à pronta resposta às situações. E aí, essa realidade, que não é temporária, ela realmente passa a se consolidar. A partir daí, eu acho que é um momento excelente. Eu gosto sempre de olhar tudo pelo lado positivo. Para aquele colega que estava mais reservado, para aquele colega que muitas vezes tem aversão, e eu tenho também amigos do convívio que têm uma certa aversão, que ainda estão atrelados à ideia de que não querem se miscuir neste mundo. Eu acho que é uma excelente oportunidade para que, sem a autoviolação, aquilo que se acredita, ao menos no campo profissional, passarmos a utilizar essas ferramentas de forma positiva, de forma bacana. Aqueles que estão começando, Emília, têm uma excelente oportunidade de trabalhar a timidez, sim, em frente às câmeras, e pensam logo, nossa, mas para mim no presencial seria mais cômodo. Talvez seja só um ponto de vista sem experimentação. Porque você está... Né, Bina? Exatamente. Porque você está, Emília, veja só, você está muitas vezes num ambiente que te traz segurança, né? E o seu home office te traz essa segurança. A possibilidade de já deixar ali ao lado, né, um script da audiência, quais são os pontos controvertidos, deixar ao seu lado ali aqueles pontos. Vamos imaginar que você vá para uma audiência em que você vai manifestar-se sobre preliminares de contestação. Você já teve a oportunidade de checar aquelas preliminares antes, né, lá no rito dos juizados? Você vai sinalizar cada uma delas num ambiente em que talvez seja só a impressão vai ser mais difícil, mas vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo. Dá para começar a ensaiar também com os colegas, começar a colocar-se, falar em frente ao espelho. E, gente, uma coisa que é muito importante, clareza na comunicação. Se eu pudesse deixar uma dica, que a gente precisa... Você falou algo muito importante, que é a necessidade de estarmos focados, porque hoje nós somos tão multitarefas que a gente muitas vezes tem dificuldade de se concentrar. Se nós duas estamos aqui na live agora, nós somos 100% live. Se daqui a pouco a gente vai fazer uma audiência, a gente tem que ser 100% da audiência. Daí porque, afora a questão relacionada ao próprio cometimento de ilícito, de estar no volante pensando na audiência, a gente precisa realmente organizar-se para termos esse foco e essa atenção merecida para aqueles atos e usar uma linguagem clara, sem muita firula, olhando aqui para a câmera para você demonstrar a segurança naquilo que você está falando. Outra coisa muito importante da nossa função é orientarmos bem os nossos clientes para que eles também estejam preparados para a audiência. Né? Muita gente de pijama, muita gente, né, com a sutiã ali na audiência, também não é o momento. E às vezes
a gente não pode imaginar que as pessoas já saibam das obviedades, porque se todos soubessem das obviedades, né? Então a gente também, acho que na nossa postura, precisa incluir na pauta a necessidade não só, né, primeiro, de termos clareza, leveza na nossa comunicação e de prepararmos todo o pré-audiência. Eu tenho dito muito isso, né? Não é só o momento de estar ali. Qual é o aplicativo que vai ser utilizado? Por exemplo, na Justiça Estadual Baiana se utiliza o Life Size. Você já tem esse Life Size? Você já experimentou checar esse Life Size antes? Como é que esse link chega até você? Você precisa certificar se seu cliente ele tem acesso à internet. Ele tem um telefone que tem uma câmera? Ou ele é um vulnerável digital? Não, ele tem. Você já checou com ele? Né? Você já testou com ele? Utiliza, faz uma reunião de sondagem. Sinaliza, tem gente que não está aparecendo na câmera, tem gente que não coloca o mudo no microfone. São novas situações que são simples, mas para as quais a gente precisa ter atenção para que a postura da gente, obviamente do nosso cliente, seja adequada no momento da audiência. Foi ótimo, Bina, você falar essa questão da preparação com o cliente, até porque, se você parar para pensar, é uma realidade nova para o advogado, provavelmente é uma realidade mais nova para o seu cliente, não é? Porque você sabe que nós temos uma audiência fórum, vários clientes, independente da formação que ele tem, de onde ele tenha saído, vários deles são extremamente nervosos, não é? É o dia que ele vai estar com o juiz. Imagina trazendo isso para a Timachera do online, porque o cliente tem toda aquela segurança e eu acho que nós, advogados, funcionamos muito como intérprete. Né? Acontece demais comigo de audiência, eu advogo muito com médicos. E muitas vezes os médicos ficam do meu lado e na audiência o juiz fala assim, foi bom ou foi ruim. E eu tenho ali um pezinho do vidro fazer aquela tradução do juridiquês para o coloquial. E agora, necessariamente, você não vai estar com o seu cliente do seu lado. O seu cliente pode estar num outro ponto de acesso. Então, de repente, até nisso a gente tem que mudar a postura, da gente ter esse contato mais presente ainda que através do online, com o nosso cliente. De trazer essas novas situações que muitas vezes a gente trabalhava com ele, presencialmente, mas a gente ia estar do lado na hora. Se ele tivesse algum nervosismo, alguma coisa, a gente pode ter, por exemplo, na colheita do depoimento, mas ele vai ter a segurança de estar fisicamente junto do advogado dele, não é? Então, exatamente. Essa questão da atenção, do acolhimento que se dá ao cliente, a gente tem que manter esse calor também, essa segurança que se passa para ele e encontros pré-determinados antes dele ser exposto a esse ato judicial. Principalmente se for uma instrução, porque na instrução tudo vai ser levado em consideração e pode ter questões impactantes decisivas, não é? Então, foi muito bem lembrado isso que você falou, dessa atenção desse training que se fazia no presencial, adequando para essa realidade do online, principalmente em relação à capacitação técnica dos instrumentos. Como é que vocês estão lidando com isso aí na Bahia, Bia? Será que já, assim, a Ordem dos Advogados já está disponibilizando algum ponto de acesso? Será que os tribunais vão? Você acha que... Eu acho que vai ser meio irreversível esse processo da gente adentrar nessa realização de atos por meio eletrônico. Você acha que o Poder Judiciário ou tem capacidade de arcar com isso? Quando voltar já sem problema de isolamento social, de fornecer esse acesso digital às partes ou até ao advogado que não tem ou promover? Essa pergunta é uma pergunta poderosa. De fato, nós temos na OAB viabilizado uma série de debates, uma série de discussões, de eventos preocupados não só com a acessibilidade dessas ferramentas de tecnologia para a parte, como também para advogados. Eu tive a oportunidade de fazer uma conferência para advogados do interior e muitos deles me relataram que têm dificuldades próprias, particulares. Muitos ainda estão atuando ali, né, com uma tecnologia
que ainda não é a mais avançada em termos de internet, então diariamente perpassam dificuldades para um protocolo. Quando a gente fala na realização de uma audiência por meio eletrônico, a gente sabe que a qualidade da internet tem que estar bacana, né? Porque se assim não estiver, a gente tem quedas o tempo inteiro, a interrupção do raciocínio. E a OAB tem buscado, nesse primeiro momento, sondar e checar quais são as condições que estão postas para a nossa classe, para, a partir daí, lançar mão de políticas que possam ser viabilizadas para nas nossas bases de atendimento comunitário, que nesse momento ainda estão fechadas, viabilizar ferramentas de tecnologia para que essas audiências possam ser realizadas. Quanto ao tribunal, eu ainda tenho dúvidas, né, de que forma é que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vai viabilizar a estruturação de todas essas varas. Porque é bem verdade que os servidores e os magistrados estão realizando essas audiências dos seus domicílios, não é? E o tribunal buscou também dar esse suporte, viabilizar a equipe de TI, para viabilizar treinamentos, tem gente de plantão, a gente consegue. Eu tive uma experiência na segunda-feira passada, em que nós todos, né, que estávamos ali apostos para nos colocarmos na audiência, não conseguimos inserir a senha. E é uma situação, né, em que a gente fica realmente preocupado. E você disse algo fundamental. Uma coisa é o cliente estar aqui sentado comigo, na presencial, e perguntar: doutora, por que está demorando de começar? Outra coisa é eu estar aqui na minha máquina, tentando logar, pôr a senha. Ele está no domicílio dele, tentando pôr a senha sem conseguir, né? Uma das advogadas que trabalha comigo, né, tomando informação da outra parte que também não conseguia acessar, até a gente conseguir falar com o suporte, né? As varas têm dado esse suporte, sinalizando: olha, tem erro técnico mesmo, a senha não funciona para ninguém, aguarde-se 20 minutos, 30 minutos, que a equipe de tecnologia vai buscar viabilizar para que a senha de acesso possa ser realizada. Então, acho que nós estamos ainda nesse momento em que há uma experimentação, há uma tendência à consolidação do modelo em caráter definitivo, mas eu também acho que é o momento, Emília, de alertarmos os nossos colegas para esses cuidados, para que não haja também lesão a direitos fundamentais por parte, né, daqueles que estão postos nessa relação. Eu tive a oportunidade também de fazer uma live com o juiz, achei muito bacana ele dizer que é um momento em que o próprio judiciário precisa ter empatia, porque nós estamos numa realidade nova. Então, quando eu faço referência à empatia, é no sentido de ter um olhar técnico, sim, à luz do devido processo legal, sem sombra de dúvidas, garantia do contraditório, mas a compreensão de que muitas vezes haverá dificuldade, né, para acessar aquela plataforma informática. Ter um cuidado com a necessidade, muitas vezes, da remarcação daquela assentada. Um outro advogado que trabalha comigo, no momento que ele se colocou para fazer a sustentação oral, caiu a internet, fechou tudo, não se entende, né? E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso em relação às consequências impostas, né? Vai se operar preclusão, né? Vai se aplicar confissão, né? Se é um procedimento como nos juizados em que a gente tem que apresentar a contestação, vai se decretar revelia, o autor não compareceu, vai se extinguir o processo, porque a Lei 9.099 fala em extinção do processo. Então, a gente precisa, nesse momento, eu acho, dessa ambientação. Nós estamos naquele rito de passagem, eu me lembro de 2006, quando do início da informatização do processo judicial. Nós estamos justamente naquele mesmo time, mas agora com a implementação das dinâmicas eletrônicas em sustentações, em audiências. Eu acho que a gente precisa atravessar essa jornada de forma serena, de forma cuidadosa, não imaginando, como a gente já comentou, que isso aqui é temporário, foi só para passar uma chuva, é um modelo que possivelmente vai se consolidar e a gente precisa ir aos poucos se inteirando, a gente precisa ir aos poucos ganhando segurança e treinando. Alguém, inclusive, acabou de comentar aqui: Cecília, olha aí, essa queridíssima que chegou atrasada porque estava numa sustentação oral. É a nova rotina, Emília, é o novo cotidiano, né? As pessoas vão sair das suas sustentações orais e vão chegar às lives e vão sair das suas audiências para outras conferências, né? Para a realização de ajustes, de reuniões autocompositivas, de negociação. Então, a gente precisa abrir
né, o campo para o novo, buscando conhecimento, buscando estudar, conhecendo inclusive as normas dos nossos tribunais, porque o Brasil é muito grande. Então, por exemplo, peculiaridades que eu tenho certeza que estão postas para São Paulo são diferentes de peculiaridades que estão postas no funcionamento de Pernambuco, assim também da Bahia. Então, só respondendo a sua pergunta que eu falei, a gente está nesse momento de experimentação. A AB está preocupada, a AB está atenta, a AB está buscando estender a mão, eu tenho participado ativamente de diversas escolas, de diversas oportunidades, de diversos cursos em que a gente tem ouvido, a gente tem estendido a mão, tem orientado os advogados em diversas conferências, orientado, né, no pré, orientado no pós, e eu percebo que o tribunal também está nesse movimento de movimentação e acalanto com seus servidores, né? Nesse movimento de acalanto com os juízes, porque de fato é uma realidade nova para todos, né? Para os próprios desembargadores. Então, a gente está nesse momento. Perfeito. E isso, Pina, se a gente parar para pensar, é o ponto máximo do princípio da cooperação extraprocessual, não é? Que é essa lição de empatia, a parte dos tribunais, eles tentando promover a qualificação dos atores processuais, a OAB também acompanhando de perto isso. E eu achei bem interessante também essa tua fala, de falar de se respeitarem as garantias processuais, o direito fundamental ao processo. E se a gente parar para pensar, a gente não pode ter uma disparidade de armas em relação a essa questão de um acesso. O advogado que tiver um intérprete mais potente do que o outro, que vai estar travando, vai ter uma disparidade de armas. Então, eu acho que isso traz uma conjectura também de um novo tipo de acesso à justiça, que é o acesso à justiça digital. Né? É mais um desafio que nós vamos ter para não deixar num momento crucial, como a realização de uma audiência, o patrocínio que você faz para o seu cliente ser prejudicado por questões de falta de acesso a meio técnico, por exemplo. Por isso que eu acho que realmente, eu acho também uma questão que eu tenho, não sei se é a tua, que se fossem colocar isso em pauta, seria mais um daqueles assuntos que vão passar anos sendo discutidos. Mas está menosprezando e tal, princípio. Mas quando a gente se viu em momento de pandemia, que é uma coisa que nunca se pensou, eu, pelo menos, né, nos meus devaneios nerds, que eu sempre fui bem nerd, assistia filme, nunca imaginei viver, protagonizar, inclusive, né, porque quem é advogado, quem é mãe que tem que estar acompanhando seu filho no online, quem é professor que está tendo que adaptar a sua rotina do presencial online, está protagonizando, né? Então, o fechamento dos tribunais é uma coisa muito séria, se você parar para pensar. E os interesses que estão naqueles processos que tiveram que ficar suspensos. Então, justificaria, diante de um medo do desconhecido, de adentrar com tudo nessas práticas virtuais, você deixar a razoável duração do processo de lado, né? Então, eu acho assim, que foi meio, como a gente diz aqui no Nordeste, na marra, que pegou essa questão das audiências virtuais, sustentações orais, né? Inclusive, tem uma seguidora da gente, Marina Penteado, que está trazendo experiência lá de São Paulo. Ela diz, aqui em São Paulo, pelo menos na trabalhista, cada juiz questiona as partes se concordam com a audiência online ou esperar passar a pandemia. É aquela questão, você vai, dependendo do caso específico do seu cliente, você vai ponderar. Para ele, é melhor a gente tentar resolver. Ou se eu acho que vou ter mais garantias processuais no presencial, eu acho que é muito arriscado também, né, Bina? A gente abrir porque provavelmente um lado que queira que o processo mais vai optar de uma forma, outro de outra. Eu acho que, assim, na prática da gente, e diante desses vídeos todos que têm corrido pelo Brasil, aquele advogado que fez a audiência da rede, onde disseram problema de saúde, a advogada que fez dirigindo, eu acho que de tudo, essa questão da gente ter passado essa barreira do presencial para o online, traz em si também os questionamentos da questão das formalidades ritualísticas que nós temos dentro dos atos processuais. O que é que você acha sobre isso, Bina? Sobre essa liturgia, o ato da audiência, da sustentação oral, seja de autocomposição, seja de instrução? Como é que os advogados devem se portar online em relação a isso e como eles devem passar isso também para os seus clientes? Perfeito. Eu acho inicialmente que a gente precisa dar
a medida e a importância para todas as coisas na vida da gente, né? E a gente não pode imaginar que esse peso, essa medida, essa importância, ela seja menosprezada diante da realidade de uma ferramenta digital. Eu trago isso para a nossa relação cotidiana e trago isso, obviamente, extensivelmente para a dinâmica de um processo. Eu tive a oportunidade de fazer acompanhamento e mentoria com alguns alunos que no início da pandemia passavam o dia inteiro de pijama. Estavam super improdutivos, desgastados, sonolentos, com mais apetite, um nível de ansiedade imenso. E a gente precisa entender que o cérebro da gente ele não discerne o que é real do que é imaginário. Então, se de fato eu acordo e eu passo o dia inteiro de pijama, meu cérebro também vai entender que eu estou o dia inteiro de prega, que é aquele feriado, que é aquele domingo. E, obviamente, né, que dentro desse compromisso, dentro desse peso, dessa medida, há toda uma diferença. Né? Quando você acorda, você toma seu banho, você se veste, você se coloca, como nós estamos aqui colocados, nós estamos em casa para fazermos uma live em respeito a gente, em respeito ao nosso público. Quando eu trago isso, né, para além do nosso trabalho, da nossa rotina, da importância dessa organização para um trabalho, ainda que estejamos ali na frente do computador, na dinâmica do processo, eu diria que isso é fundamental. Não é porque nós estamos na realidade digital que eu tenho que me sentir mais à vontade para não reservar o horário na minha agenda para cuidar daquela audiência. Que eu não deva ter atenção à vestimenta, em se tratando aqui de nós meninas, a um decote exagerado, né? Ainda me colocar com o mesmo pijama. Então, eu acho que é muito importante que nós obedeçamos a dinâmica dessa estrutura, né? Seja no nosso trabalho em home office, seja na prática dos atos processuais. Se nós tivéssemos hoje que sairmos, eu e você e os nossos ouvintes, para realizarmos uma audiência, não é presencial, de que forma nós iríamos? Como faríamos, né? Nós faríamos... Então, acho que a realidade, ela pode ter perpassado para a dinâmica eletrônica, mas o nosso cuidado, a nossa organização, o nosso comportamento, a nossa postura, a nossa segurança. Obviamente, uma vestimenta, isso não significa dizer que seja uma vestimenta caríssima, mas uma vestimenta adequada, né? Que obedeça àquele momento, né? Assim também, quando a gente vai a uma consulta médica, a gente não vai de biquíni, né? A gente não vai, exceto uma emergência que você vai, mas você vai colocar, de fato, né, uma roupa adequada para aquela situação. Você vai a um culto religioso, você também vai colocar uma roupa adequada. Então, se você vai à audiência eletrônica, você precisa... A gente tem duas linguagens, né? Linguagem verbal e linguagem não verbal. A sua linguagem verbal precisa comunicar a sua linguagem não verbal. Isso, inclusive, reflete na própria condução dos trabalhos, na forma como a dinâmica da audiência. Então, é mais profundo do que o que a gente imagina, né? A forma como, inclusive, a gente, como eu disse, a gente processa as informações, o cérebro da gente trabalha, a gente tem atenção focada. O respeito ao momento, o respeito nessa situação que a colega estava dirigindo, a juíza trouxe essa questão. Isso aqui é uma audiência, como qualquer outra, né? Imaginemos também se o desembargador estivesse no volante, né? Aí muita gente muitas vezes vai dizer, mas eles nem sempre prestam atenção à ritualística também. Eu não gosto muito de pensar no que os outros fazem, eu gosto de pensar no que eu faço. Claro. Porque a gente tem um grande problema, Emília, que é buscarmos controlar tudo e a todos. E a gente só consegue controlar a gente mesmo. É uma ilusão nossa imaginar, você é mãe também, que a gente, inclusive, vai controlar as nossas crias por muito tempo, porque eles vão crescendo, daqui a pouco eles mesmos, que vieram daqui da gente, vão para o mundo. Imagine as outras pessoas, quem se comporta no poder, como é que os outros se comportam no Poder Judiciário. Eu sei como vou me comportar. Eu sei que hoje, para essa audiência que eu vou fazer às 15 horas, eu fiz reunião prévia com o meu cliente, né? Eu já sei qual é o briefing da possibilidade de autocomposição. Nós já mapeamos, nós já temos o desenho, nós já sabemos o que vamos apresentar. Ele já está ciente do que é a audiência, quem vai presidir a audiência, qual o propósito, porque ainda tem esse detalhe, né? Pensando nesse pré, os nossos clientes, como você usou um termo maravilhoso, né? Nós somos intérpretes dos clientes, eles não sabem o que é que acontece na audiência, eles sabem sequer se aquilo que está sendo dito é bom ou ruim, né? Qual é o desenrolar daquela situação. Então, para tentar não apagar, mas minimizar,
né, essa angústia, essa organização é fundamental. A minha agenda está bloqueada com um horário reserva, eu não faço mais nada naquela audiência, então não é porque eu vou fazer audiência à tarde que eu vou no mercado fazer a compra, né, das faltas da minha casa durante a audiência, porque é online, não tem problema nenhum, né? Eu pego o carro, né? Eu também, quem sabe, vou fazer uma caminhada nesse horário. Eu acho que é muito importante que a gente traga esse autorrespeito para Perfeito, conosco, né? Para com a nossa profissão, para com a nossa postura. É muito importante. perfeito. Nós, infelizmente, quando a conversa tá boa, né? Parece que o tempo passa que a gente nem sente, né? Vamos entrar nos 5 últimos minutos, que é uma live de 45 minutos. E eu queria desde já agradecer. Eu acho que do que a gente falou, o que se tira, toda a sua experiência de preparar advogados jovens para serem advogados, como eu sei também que você pega pela mão os novos advogados e apresenta esse mundo da prática jurídica. Então, essa sua experiência sem preço, experiência de causídica também. Então, eu acho que de tudo é dar seriedade para o ato, tá bom? Não achar que está sendo de office que existe informalidade, porque não existe. E todos os impactos processuais decisivos para a causa do seu cliente estão ainda rolando. Então, eu acho que é todo cuidado da forma que você vai se portar, até porque se a gente estivesse no meio físico, a gente não ia entrar no fórum determinado investimento. Não é? E outra coisa também, muito cuidado, a forma como vai se dirigir, dar segurança ao seu cliente, de fazer mais ou menos um trade de tudo que pode acontecer ali, tá? E muito cuidado, Bina, eu tenho nessa fase que às vezes as pessoas acham que está sendo muito informal porque é online, com a confecção da ata. Pontes de Miranda dizia que a ata é o retrato do que aconteceu em audiência. Claro, gravado aquele ato, mas cuidado com a confecção desse documento também, porque até provar que não foi fiel ao que aconteceu é complicado. Então, eu vou agradecendo demais te passar a palavra, Bina, para você acalmar o coração elas do processo, que ficam preocupados com a participação, com a sua performance durante esses atos judiciais de audiência, seja autocomposição ou instrução. Dê aquele recadinho, você que tem assim, um poço de inteligência emocional em casa, que é um privilégio que poucas pessoas têm, que é o convívio com o professor Cristiano Brandão. Passe aí para o pessoal o recado final sobre isso. Primeiro, te agradecer, te dizer, eu disse inicialmente, eu me emocionei no início da live, é uma honra poder estar com você. Flui, a gente tem sincronicidade, a gente vai falando e as coisas vão acontecendo. Aqui você sabe que tem uma amiga, já lhe disse isso. Quero agradecer a todos pela presença, por nos honrar, dedicar um espaço do dia que já é tão corrido, nos traz tantas possibilidades a nos prestigiar, nos ouvindo. Então, muito obrigada. Quero também só referendar aqui o comentário de Cissa, de que exatamente isso. Roupa não é a questão da capacidade técnica, é a forma de nos comunicarmos, é a nossa linguagem não verbal e o respeito que nós devemos ter para conosco, para com o cliente, para com o outro, né? Aquilo que a gente quer empregar com a nossa linguagem verbal, respeitando a dinâmica de cada situação da nossa vida, né? Eu, assim, também não vou de terno para a praia, né? Ao mesmo tempo que eu não vou de canga para a audiência. E nesse contexto, passar para todos a serenidade de que a leveza para encarar esse momento, ela é fundamental. Conhecimento. Parar agora, após a live, nesses próximos dias, tem tanta coisa bacana, Emília, na internet, sobre dicas de comportamento na audiência, né? Começar também a ensaiar na frente do espelho aqueles jovens advogados, né? Testarem, fazerem experimentos, simulações. Eu, inclusive, queria recomendar no site da ESA Bahia, os sites estão lá gratuitos, tem algumas audiências simuladas. Eu tive a oportunidade de partilhar de uma audiência simulada em família. Foi incrível, com Luciano Figueiredo, que é um excelente civilista conhecido nacionalmente. E muita gente tem dito, nossa, eu assisti a audiência e vi que não tem nenhum mistério. E aplicar aquilo ali à realidade do seu smartphone, à realidade do seu PC, né? Preparando-se previamente. Lembrando também de dar esse atendimento pós ao cliente, porque o cliente vai querer saber. Essa tradução...
né? Essa tradução que é simultânea ali presencialmente, depois ele vai querer saber, foi bom ou não foi? Né? Então a gente. E aos poucos, tudo é hábito, né? Lembremos quando a gente começou a dirigir. Eu confesso, quando eu comecei a dirigir, eu disse, gente, eu nunca vou saber dirigir na vida. Eu achava tanto comando, Emília. Eram 5 marchas, tinha não sei o quê, tinha não sei o quê. Eu disse, gente, ainda tem. E eu ainda dizia assim, ainda tem que ainda tem que se preocupar com os outros. O que é que os outros vão fazer? E, gente, olha só, bicicleta, quando a gente começa a andar, então, mesma coisa com a audiência, é tudo treino. A primeira você pode achar mais estranho, mas depois, com a força do hábito e com a maior força do universo, que é a força de vontade, empregando leveza, seriedade, compromisso profissional ao seu trabalho, dá tudo certo. Amém. Obrigada, Sabrina. Parabéns para você no presencial. Assim que a gente se encontrar, vamos fazer um bom brinde, um bom espumante ao seu aniversário, comemorar tudo que passamos durante esse período. Vamos agora fazer o nosso print de tela, meninas. Vamos sim. Tão querido que uniu a gente, é organizado por Sabrina, Rosalina e Renata Cortez, ó. Então, até isso, né? Os novos selfies. Então, muito obrigada. Eu peço aos seguidores que sigam aí os eventos que estão acontecendo cotidianamente no Elas no Processo. Sigam também aí a professora Sabrina. Quem quiser me seguir, emiliaqueiroz.jus. Um beijo imenso. Boa sorte na audiência de hoje. Brilhe, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.